fazer já. Eu dei uma palestra no ano passado, ainda não era nem médico da casa, mas já trabalhava na parte de terapias alternativas, e eu falei sobre a atenção. E ficou assim, muito pouco tempo, né? Não dá pra gente explorar muito. E aí esse ano eu estava lendo um livro chamado A Doença como Caminho. Aí eu falei, vou fazer uma palestra sobre isso. O que tem a ver uma coisa com a outra? A nossa atenção, ou seja, aonde a gente coloca o foco da nossa atenção, cria a nossa realidade. Esteja a gente colocando por medo ou resistência, medo e resistência, ou esteja colocando com desejo. Então, aonde a gente foca, aonde a gente pensa, onde a gente põe a atenção, é aonde, sim, não é, por exemplo, hoje eu coloquei uma atenção num determinado coisa, não é amanhã que vai acontecer, mas é aquilo que normalmente está na nossa cabeça, tipo preocupação, medo, insegurança, tudo isso faz com que aumente aquilo que a gente está botando atenção. Tinha uma definição de um terapeuta que eu passei por um tratamento com ele dizia o seguinte, que a atenção é como adubo. Tudo aquilo onde eu ponho atenção tende a crescer. Então, o lance é o seguinte, a gente precisa aprender aonde a gente coloca atenção. Fica atento. Opa! Pensamento entrou ali e falou, esse aqui está descartado, não quero pensamento. Tá? Então, eu estou falando isso por quê? Porque normalmente nós usamos o nosso poder criador para criar coisas que a gente não quer experimentar, ou seja, a gente sempre acaba agindo na resistência. O que é a resistência? A resistência é algo que a gente não quer experimentar, não quero ter nada a ver, tipo, eu sou honesto, eu não quero ter nada a ver com a desonestidade. Então, o que aconteceu? Não existe a gente assumir só um lado de qualquer coisa. Qualquer coisa. Não dá para assumir, eu estou dando um exemplo só. Então, a pessoa que se diz honesta, ferrenha, que se posiciona ali, que se identifica com aquela qualidade, ela está jogando para a sombra, para o inconsciente, o oposto, que seria a desonestidade. Então, o que acontece? O mundo vai trazer para ela, porque tudo aquilo que a gente não quer ver, que a gente reprime, a gente acaba projetando no mundo. E aí a gente vai receber pessoas tendo atitudes desonestas. Aí a gente vai falar assim, poxa, aquele cara é desonesto. Eu sou honesto, mas ele é desonesto. Isso não existe, gente. Isso é pura projeção da sombra, daquilo que a gente não quer admitir. Porque nós vivemos num mundo de polaridade. Então, essa polaridade tem que ser assumida. Porque se ela não for assumida, ela vai para a sombra. E como é que ela aparece na nossa vida? Agora vai entrar a história do livro. Muitas vezes em forma de sintoma. Olha que coisa impressionante. Quando eu vi, falei, fiquei encantada, vou fazer uma palestra. Porque realmente é uma coisa assim, você tem um resfriado, você está reprimindo algo do seu mundo e não tá aceitando como o seu. Não quer dizer que a gente tenha que ser aquela qualidade, mas você tem que aceitar que aquilo está em você, assim como o polo que você está querendo assumir. Ninguém quer ser, como é que se diz? Ninguém quer ser pai de filho feio, né? Então a gente sempre quer ser pai de filho bonito, quer dizer, aquilo que é bonito a gente assume, aquilo que é feio a gente renega. Só que esse renegar não desaparece, porque a gente fecha o olho igual criança e não tem mais aquilo ali. Não, ele continua ali. Uma vez que você está associada a um polo, o outro polo está lá, escondidinho, e pode vir à tona a qualquer momento. Então, qual é o remédio? O remédio é a gente olhar para aquilo. O que significa olhar? Por que esse negócio está na sombra? Então, vamos explorar um pouco. A sombra é aquilo que não tem luz. Todo mundo tem sombra. Só os iluminados, que acho que aqui não deve ter nenhum, não tem sombra, certo?
Então, nós vivemos num mundo de polaridade, então a gente sempre vai ter uma sombra. Então, o importante é que a gente olhe para aquela sombra. A partir do momento que a gente olha para a sombra, ela vai deixar de ser sombra, ou seja, jogamos luz na sombra, deixou de ser sombra, deixa de nos assombrar. Olha que interessante, porque é como se fosse uma assombração, entendeu? De onde é que está vindo isso? Né? Então, por exemplo, pessoa, quando você assiste filme de violência, entendeu? O teu organismo produz hormônios como se você estivesse vivendo uma situação de violência, não tem diferença nenhuma. O teu organismo, olha, é só vocês olharem, por exemplo, veja um filme pornográfico. O que ele faz? Traz à tona o sintoma como se você estivesse vivenciando aquela cena. E isso é para todas as cenas. Não é para uma nem para duas, é para todas. O organismo se movimenta do mesmo jeito que você estivesse vivendo uma realidade. Porque está tudo aqui, ó. Então, sintomas, por exemplo, de agressividade. Eu sou agressivo, mas eu não reconheço que eu sou agressivo. Então, eu sou agressividade. Então, eu sou o garoto bonzinho, a pessoa boazinha. O que vai acontecer? Ele pode aflorar de duas formas. Ou em situações onde a agressividade vai irromper e você não vai ter controle sobre ela. Ou em forma de sintoma de doença. Então, tem algumas doenças, por exemplo, alergia. Alergia é uma doença típica de... que você não está querendo reconhecer agressividade, não está querendo reconhecer impulsos sexuais, não está querendo reconhecer uma série de coisas que é feio a gente admitir isso. Então, aparece alergia, ser alérgico é mais bonito. O que a doença faz? A doença equilibra essa nossa resistência em assumir o lado feio da vida. Entende? Então, cada doença, não vai dar tempo da gente explorar tudo. Depois, se vocês quiserem, eu posso até tentar fazer uma mais explícita, né? Mas o livro está aqui, vou deixar o nome para vocês podem ler à vontade. Ele vai relacionando, cada doença tem uma coisa que está reprimida, uma parte da personalidade, tá? Como é que a medicina tradicional trata a doença? Ela trata como se aquilo fosse um episódio separado da gente. Então ele fala no livro assim, ele é como se fosse um mecânico que acendeu a luz do teu carro. O carro tem um painel cheio de luzinha, né? Acende uma luzinha esquisita, você não sabe o que significa, você leva no mecânico, aquilo ali significa um alerta de que alguma coisa naquele mecanismo não está funcionando direito. Então o que o mecânico faz? Ele vai lá e desliga a lâmpada? Não, ele vai procurar para ver qual é o defeito que deu origem à lâmpada. Só que a nossa medicina não faz isso. Ela age como um mecânico despreocupado que vai lá, tá, a luz acendeu, eu vou lá e apago a luz. Irresponsabilidade. E quando a gente tem um sintoma, é porque tem algo que a gente não está querendo assumir. Está na sombra, tá? Então, a medicina tradicional age dessa forma. Não vou dizer que eles estejam errados, mas não resolve o problema. Porque aquilo é apenas um sintoma. O problema está na consciência. Tá? Nós vivemos num planeta que tem uma vida polarizada. Então não tem como a gente viver unificado. Ele até fala sobre o que é o pecado. O pecado, na verdade, é a divisão. Por exemplo, diabo significa divisão. Olha que interessante. A língua, a interpretação de algumas palavras na língua traz muita informação para a gente. Então, como você está dividido, não importa onde você esteja, a divisão já é o próprio pecado. Entendeu? Então não adianta eu ser bonzinho e esconder o meu malzinho lá no fundo do baú. Porque eu vou ter sempre as duas polaridades. Então, é por isso que essa polaridade que a gente não quer reconhecer, ela vem em forma de sintomas, de doenças, ou, às vezes, irrompe mesmo no próprio comportamento. Então, o importante é a gente olhar, falar, bom, tudo bem, eu quero assumir esse lado aqui, mas vamos olhar, onde é que eu sou ruim? Onde é que eu sou o oposto disso aqui? Vamos supor, me dá um exemplo aí de uma qualidade que vocês sustentam. Qualquer um. Ninguém disposto?
Uma qualidade boa, gente, não é para dizer a qualidade ruim, não. Organizada. Organizada. Então, qual é a qualidade que você joga para a sombra? Desorganizada, não é? É o oposto. Então, essa desorganização pode vir à tona em forma de familiares, pessoas que convivem com a gente, ou até em forma de sintoma, de doença. Entendeu? Então, por quê? A natureza tem que equilibrar, porque nós temos que ser uno. Quando a gente for uno, não tiver mais na polaridade, a gente não vai ter mais doenças também. Porque a doença é exatamente isso, é como se ela fosse uma luzinha do painel que acende. E aí, depois tem uma série de relações do tipo, tal doença, o que é que você pergunta para você mesmo, para você saber o que é que você está escondendo de você mesmo. Porque às vezes a gente está escondendo da gente mesmo, não é que a gente está escondendo para o outro deliberadamente, não, está escondendo da gente mesmo, por isso que é uma sombra, tá? Então, quanto mais nós nos aprofundamos no sintoma, ou seja, nós verificamos o que aconteceu naquele momento. Eu estou com uma gripe, aí eu vou ver qual era o trânsito mental que estava na minha cabeça quando eu comecei a ficar gripado. O que eu estava pensando. Isso vai dar uma pista para você começar a descobrir o que é que aflorou naquele momento. Porque o que acontece? A nossa consciência, ela é descrita como um lago muito profundo, então ela tem várias coisas em vários pontos desse lago, em várias profundidades. Algumas coisas já estão perto da superfície, então muitas vezes acontece alguma coisa que a gente puxa algo que está lá no fundo e a gente não tem consciência e vem à tona. Aí ele vem como? Como a gente vai reconhecer isso? Vem em forma de sintoma. Então, na verdade, muitas vezes a pessoa começa um trabalho de reforma íntima, ela começa a ficar doente. Por quê? Porque a sombra está se movimentando. Percebe? Na verdade, é um processo salutar. E a gente teria de aceitar a doença e começar a ver o que é que ela está trazendo de resposta para a gente. A consciência humana se divide em dois polos, como eu já disse, e eles se completam e se compensam. Então, o que acontece? Quando eu não quero aceitar um, ele vem para fazer a compensação para a gente ficar balanceado. Tá aqui, já falei tudo. A doença indica que o indivíduo deixou de estar em ordem ou em harmonia ao nível da consciência. É como eu estou falando, não quer dizer que as pessoas que são saudáveis não têm sombra, mas elas não estão acessando, entende? Às vezes acontece algo, então a gente entra em contato com um trânsito mental, e a gente vai lá e traz à tona uma sombra que a gente ainda não está pronto para elaborar. O que vai acontecer com essa sombra? Ela vai vir em forma de doença, porque a doença ela é uma resposta inconsciente, tá? E a inconsciência é uma forma de não assumir responsabilidade sobre a nossa realidade. Então, aquilo que eu comecei no início dizendo que onde a gente bota atenção, a gente cria a realidade, às vezes não é sempre exatamente da forma como a gente faz. Mas então, manter a minha, por exemplo, assistir muito filme de terror, o que vai acontecer? Vai despertar o medo, vai despertar a preocupação. Por quê? Porque entra no seu mundo e aí ele vai encontrar coisas que estão lá escondidas no inconsciente e vai trazer à tona. Eu, por exemplo, não assisto filme de violência à noite porque eu não consigo dormir depois. Simples assim. Então eu assisto Conto de Fadas, Água com Açúcar. Ok. Aí eu durmo. A resistência de uma pessoa é normalmente a parte que todo mundo vê, menos ela. Por quê? Quando você resiste, você projeta. Aí o mundo vê. Aí o mundo vê aquilo. Aí se alguém vem falar com você, é isso. Imagina, eu fico até brava com a pessoa. Mas é porque é muito visível. Porque a gente está projetando. É mais visível até do que aquilo que a gente assume.
O polo rejeitado ele vem como um sintoma justamente para equilibrar o nosso corpo. Agora eu já falei. O sintoma vai revelar uma zona reprimida, todos os fatos com ela relacionados que também terão sido reprimidos ou desvalorizados. O sintoma ativa o polo rejeitado. Então, às vezes, a gente enfrenta problemas com uma determinada situação. Eu vou contar para vocês uma história que eu tinha de honestidade. E eu vivi anos tendo problemas com essa projeção. Eu tive um problema seríssimo, me vieram tirar o carro pago da garagem. Eu subia pelas paredes quando eu vi aquilo. Até que um dia eu estava fazendo um exercício, meu nome foi parar no Serasa umas 3 vezes sem eu dever. Olha só para você ver como é a projeção. Eu estava fazendo um exercício e aí eu encontrei a crença transparente assim. Eu tenho de provar para o mundo que eu sou honesta. Aí uma ficha desse tamanho. Se eu tenho de provar para o mundo que eu sou honesta, eu tenho que criar pessoas trazendo desonestidade para o meu mundo para provar que eu sou honesta. Você percebe? O polo estava muito resistido. Eu não queria admitir de jeito nenhum. E eu sofri anos. Depois que isso veio à tona, isso. Pronto. Jogou uma luz ali, admitiu, acabou. Nunca mais tive problema com esse quesito. Claro, tem outros, né? Porque a gente tem tanta coisa para aprender. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como ele descreve o câncer. Eu achei muito peculiar a forma que ele descreve. Ele diz que o câncer é uma célula que resolveu atuar sozinha, independente do todo. Aí ela enlouqueceu. É como se ela fosse um terrorista, entendeu? Que resolveu sair e agredir todo mundo porque ele não concorda com aquela sociedade que ele está vivendo. A célula, ela tem tudo certinho ali, ela atua de forma inteligente, ela se divide, ela se recompõe, ela faz tudo o serviço bonitinho. O que é uma célula de câncer? É uma célula que resolve decidir as coisas diferente do todo. Olha, interessante. Eu nunca tinha visto esse tipo de abordagem, mas faz sentido. Ela resolve se procriar por conta própria e aí ela vai criando o mundo dela, né? Cria um tumor. Só o amor consegue unir os opostos. É a única resposta, porque Deus é a unidade. E aí eu vou discorrer um pouquinho sobre como a gente recebeu essa história de pecado original. O que acontece? A história é assim. Primeiro tinha o Adão, ele era tinha os dois sexos, ele era único, né? Aí tiraram a Eva, colocaram a Eva do lado dele, mas a Eva eles continuavam vivendo no paraíso, porque eles não tinham se dividido ainda. Aí quando ela resolve comer do tal do fruto do conhecimento, começa a ter um discernimento. Então, automaticamente, foi jogado para a polaridade. Então, é interessante, quer dizer, aí é que está, porque a coisa de divisão, de polaridade, era muito confuso, porque as palavras tinham significados similares. Então, ela assumiu essa característica de pecado, na verdade, é aquela coisa de não conseguir ser único, de não conseguir atingir o alvo, porque você ficou separado. Polaridade. Então a gente tem polaridade do branco, do preto, o escuro, o claro, o bom, o ruim. Enfim, a gente divide tudo. Se não você for olhar, todo o nosso mundo é polarizado. A única forma de você diminuir isso é o amor. Mas é o amor de Deus, o amor incondicional. O amor, o que ele vai fazer? Ele vai te jogar para a unidade. Entende? Ele vai unir os opostos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre... de acordo com a lei da polaridade, o bem e o mal são dois aspectos de uma mesma unidade, que dependem um do outro para existir. O mal não existiria se não existisse o bem, e vice-versa. Porque para você destacar uma qualidade, você tem que ter a outra.
Não existiria escuridão se não houvesse luz. Não existiria sombra se não houvesse luz. Então, o que a gente tem de fazer? Tem que jogar luz na sombra, ela vai deixar de ser sombra e vai passar a ser luz. Mas ainda a gente continua na polaridade. Aqui já falei. Porque para criar, só é possível através desse processo de divisão. Eu e a minha criação. Senão ficaria tudo dentro. Não tinha separação. Então é um mundo de polaridade para a gente poder criar. O caminho da polaridade implica inevitavelmente em tornar-se culpado. O pecado não é um dos polos, mas a própria polaridade. A salvação do pecado é obter a unidade, mas é impossível alcançá-la evitando justamente uma parte da realidade. Isto torna o caminho de cura tão difícil. Precisamos passar pela culpa a fim de chegar lá. Olha que coisa mais interessante. Agora eu vou falar sobre uma teoria que ele colocou no livro depois da segunda edição, que foi quando começou a aparecer o processo de artes. Então ela tem a ver com o amor. O que acontece? O amor é o que une. E a sexualidade é um caminho que ajuda esse trabalho do amor. Mas, como a nossa sociedade é muito sexualizada e pouco amorosa, então o que aconteceu? O sexo sozinho não dá conta desse trabalho de unificação. É preciso que haja o amor e a sexualidade. Porque senão ela não vai dar conta de fazer o trabalho, de fazer essa união. O amor é uma coisa muito abrangente. Não é só a sexualidade seria uma ferramenta para se chegar nessa unidade. Muitas pessoas conseguem vivenciar isso quando tem sentimentos muito fortes. Então elas conseguem vivenciar isso. Mas isso foi muito deturpado por todas as o trabalho mesmo de Jesus foi muito mudado, foi muito cortado, tiraram muita coisa, enfim, eles facetaram muito o conhecimento para exatamente nos manter nesse trabalho, nesse processo de culpa, porque a gente vive na culpa e no medo. Por quê? Porque assim a gente é mais fácil de ser controlado por toda e qualquer situação. Então, uma pessoa que está centrado, iluminado, ninguém controla uma pessoa iluminada, percebe? Mas como uma pessoa que sente culpa, vergonha, medo, o que acontece? A vibração dela vai lá embaixo. A vibração de uma pessoa com culpa é 20. A vibração de uma pessoa com alegria é 500. Abaixo de 200, a pessoa está doente. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Abaixo de 200 Hz é a vibração. Então quem vibra abaixo de 200 está doente, de alguma maneira. E não é que ele tem uma doença, ele está doente. A humanidade nossa está doente, a maioria. Então o único caminho seria caminhar para essa unidade. O desenvolvimento consiste na modificação do ponto de vista. Porque não é nada muito difícil, é só olhar e ver, assumir. Muda o ponto de vista. Eu não quero ter nada a ver com isso. Poxa, é verdade. Eu tenho esses dois polos. Puxa vida, que coisa interessante. Pronto, já não é mais uma sombra. Já não vai mais te assombrar. A solução é a gente observar a sombra. Justamente observar essa sombra. Quando você está sentindo um sintoma de doença, tá? A cura só pode acontecer na consciência. Por isso é que vocês muitos daqui já devem ter passado por cirurgias espirituais. O que a cirurgia espiritual faz? Ela lida com o nosso corpo energético, então ela vai limpar lá, vai tirar e vai aflorar muita coisa. Por que a gente pede para as pessoas descansarem? Porque vai aflorar muita coisa.
vai aflorar. Aí, o que a gente precisa fazer? Reconhecer aquilo que aflorou, saber que aquilo está vindo da gente, que não é de outro. Botar para fora, botar a culpa no outro, não vai resolver o problema. O problema vai resolver quando a gente assumir que aquilo está aqui dentro. Aí, sim, a gente está no caminho da iluminação. Está jogando luz na sombra. Bom, já falei sobre... Agora eu vou falar um pouco sobre quando a gente vê a sombra do outro, que é o julgamento. Então, quando a gente estiver olhando para alguém que nos incomoda muito, fique atento, porque aquilo que está incomodando no outro, aquele comportamento que está nos incomodando terrivelmente, que a gente está olhando no outro, é a nossa sombra. Porque se não fosse a nossa sombra, a gente não estava nem aí. Não tem coisa que não incomoda? Tem coisa que não incomoda? Incomodou, fica atento, porque aí tem coisa, entendeu? Porque sabe por que eu me irrito, por exemplo, porque o fulano está fazendo isso? Porque tem algo aqui dentro que eu não estou querendo ver. Ninguém se irrita com o outro por causa do outro, se irrita por causa dele mesmo. E agora eu queria fazer um exercíciozinho com vocês, justamente para a gente conseguir ter compaixão pelo outro. Por quê? Porque quando a gente tem compaixão pelo outro, a gente vai ter compaixão por a gente. E nós somos os nossos maiores algozes. Por que a gente esconde a nossa sombra? Porque a gente não se ama. A gente não se ama e acha que a gente tem que ser perfeito. E a gente não é, porque a perfeição não é desse plano. Não é. Por quê? Porque nós somos polarizados. Tudo é dividido em dois. Então, não adianta a gente querer ser perfeito. A gente precisa reconhecer o que a gente é. Ou seja, autoconhecimento. Todos os mestres pregam o autoconhecimento. Desde Sócrates, conhece a ti mesmo. Jesus, conhecerás a verdade e ela te libertará. Que verdade? A verdade é nossa. A verdade do que a gente é, do que a gente tem de sentimento, do que a gente não quer. Sabe, é essa verdade que é o caminho, tá? Eu vou fazer um exercício. Eu já fiz esse exercício aqui quando eu fiz a palestra do dia 25 de julho do ano passado. Mas eu acho que a maioria das pessoas não sabe. Então eu quero que vocês escolham alguém daqui do salão e ponha a atenção nele. Não precisa olhar para ele. Se quiser olhar, pode olhar, mas não precisa necessariamente. Pensa nele, olha, mas alguém aqui presente. Depois nós vamos fazer um outro com as pessoas da nossa memória, tá? Todo mundo já escolheu alguém? Pode ser a pessoa do lado, pode ser a pessoa lá na frente, qualquer pessoa. Todo mundo? Então vamos lá. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa buscando felicidade para a sua vida. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está tentando evitar sofrimento em sua vida. Com a atenção voltada para a mesma pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa tem conhecido a tristeza, a solidão e o desespero. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está buscando satisfazer suas necessidades. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está aprendendo com a vida. Agora eu vou pedir para vocês pegarem alguém do seu mundo, da sua consciência, alguém que vocês não estejam se dando bem, alguém que você acha que está precisando dessa compaixão, dessa solidariedade. E vamos fazer o mesmo exercício, tá? Todo mundo já achou? Então vamos lá. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está buscando felicidade para a sua vida. Com a atenção voltada para a pessoa,
repita para si mesmo. Esta pessoa está tentando evitar sofrimento em sua vida. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, essa pessoa tem conhecido a tristeza, a solidão e o desespero. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está buscando satisfazer suas necessidades. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está aprendendo com a vida. O livro que eu baseei a minha palestra é esse aqui. E eu vou ler para vocês algumas coisas sobre poucas, umas 2 doenças só, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, alergia, uma agressividade que se materializou. A pessoa alérgica deve fazer a si mesma a seguinte pergunta: por que não suporto tomar consciência da minha agressividade e transfiro para a manifestação corporal? Quais âmbitos da vida me inspiram tanto medo que procuro evitar? Para que temas apontam os meus alérgenos? Até que ponto uso minha alergia para manipular o meio ambiente? Como encaro o amor? Qual é a minha capacidade de amar? São perguntas para você mapear e saber o que é que você está escondendo de você mesmo. Tem sobre asma, só vou ler 2. Vamos ver se tem mais aqui. Problemas digestivos. A asma está muito próximo da alergia, né? No caso dos males estomacais e digestivos, devemos nos fazer as seguintes perguntas: o que não posso ou não quero engolir? Algo está me roendo por dentro. Como lido com meus sentimentos? O que me deixa tão azedo? Como expresso a minha agressividade? Como fujo dos conflitos? Existe em mim alguma saudade reprimida de um paraíso infantil livre de conflitos, em que eu só seja amado e cuidado sem precisar me esforçar para nada? O que eu tinha para falar para vocês é isso, tá? Tem muita coisa, mas é muito pouco tempo, não dá para expandir muito. Diga. A doença como caminho. A doença como caminho. É. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Nome do autor. Nome do autor. Ih, agora complicou, hein? É um nome estrangeiro, Thorwald Detlefs. Com 2 autores, Rutger Dunk. Como é que eu posso mandar isso para vocês escrito? No Face, né? Tá, eu vou colocar o nome do autor, o nome do livro embaixo da palestra do Face como comentário, tá? Assim vocês têm ele por escrito, porque realmente não vai dar para copiar. Certo? Isso é. Obrigada pela atenção, tá?